Olá, é um prazer estar aqui novamente com você. Muito obrigado por vocês terem nos acompanhado durante todo o ano passado, o ano de 2019. Estamos entrando agora no ano de 2020, uma nova lição, um novo trimestre. Nós estaremos estudando aqui juntos a lição da Escola Sabatina, esse guia de estudo do livro das profecias do profeta Daniel, o profeta do tempo do fim. Então é um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigado a você que já é inscrito no nosso canal. Eu gostaria que você ainda divulgasse também esse nosso trabalho aqui do nosso canal Palavras Vivas. E a você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Nós estamos fazendo sempre esse super resumo aqui da lição da Escola Sabatina, bem resumido, indo ao ponto central, a cerne de cada lição, para que você possa ter uma compreensão maior. É lógico que você pode também fazer comparação com outros vídeos de outros pastores também, que é muito bom. Eu também faço isso, assisto vídeos de outros pastores também, para que possa me ajudar também, não só na minha compreensão, mas também para que o nosso estudo esteja um pouco mais abrangente, tenha muito mais informação para você. Então, que Deus te abençoe, que Ele te guarde. Muito obrigado de coração, você que tem nos assistido e você que tem nos dado algumas dicas. Eu quero agradecer muito, porque isso nos ajuda muito, sabe? Pode ficar tranquilo que eu vou receber sempre as suas orientações, suas dicas, né, como algo que Deus está enviando para mim. Então, você vai perceber que nosso canal vai estar mudando cada dia mais, mas eu conto também com a sua participação, com a sua colaboração. Muito obrigado, que o bom Deus abençoe você ricamente e que você continue conosco, nos ajudando para que esse canal possa crescer cada dia mais. Eu quero começar agora orando com você, pedindo a orientação divina, a orientação do Espírito Santo para o estudo desta semana, que promete muita coisa para nós. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Bom Deus, nós te louvamos e agradecemos pelo dom da vida que nos concedes, porque o Senhor tem sempre estado conosco. Pedimos a tua orientação, pedimos a unção do Espírito Santo, que ao nós abrirmos a tua palavra, que o Senhor fale por intermédio de cada um de nós, que possamos entender, compreender e praticar e ser um testemunho vivo do Senhor. Dá-nos a tua paz, peço-te em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, a Igreja de Deus, ela sempre existiu. Mas, como uma organização, ela passou a existir das páginas do livro do profeta Daniel, a saber, a profecia das 2.300 tardes e manhãs, somente Daniel 8:14. E é interessante que nós tenhamos essa compreensão, né, da Igreja de Deus aqui na Terra. Nesse trimestre, ao estudarmos este livro, temos que ter em mente 5 pontos como modelo para nos orientar em nosso estudo. O primeiro ponto é que sempre temos que lembrar que, assim como em toda a Escritura Sagrada, Cristo é o centro do livro do profeta Daniel. Em segundo lugar, Daniel está organizado de uma forma que revela beleza literária e nos ajuda a entender seu foco principal. Em terceiro lugar, precisamos perceber a diferença entre profecias clássicas e apocalípticas. Dessa forma, poderemos distinguir entre as profecias de Daniel de outros profetas como Isaías, como Amós e outros profetas também. O quarto, ao estudarmos as profecias de tempo de Daniel, devemos entender que suas profecias se estendem por longos períodos e são medidos pelo princípio do dia-ano, ou seja, um dia profético equivale a um ano. Quinto, devemos entender que o livro de Daniel não só comunica informações proféticas, mas é muito relevante para a nossa vida pessoal e do desenvolvimento de nossa comunhão com Deus. Ao lermos a Bíblia, encontramos textos como o de Lucas 24, de 25 a 27, João 5:39 e 2 Coríntios 1, 19 a 20, que nos mostram o porquê de Cristo ser o centro das Escrituras. De Gênesis a Apocalipse, Cristo é o tema central de toda a Bíblia, e isso inclui o livro do profeta Daniel, que nós estaremos estudando aí durante esse trimestre. Por exemplo, o capítulo 1 nos mostra, ainda que de maneira limitada e imperfeita, que a experiência de Daniel é semelhante à de Cristo, que deixou o céu para viver neste mundo. O capítulo 2 descreve a figura da pedra do fim dos tempos, para indicar que o reino de Cristo, enfim, substituirá todos os reinos do mundo e seu reino não terá fim.
O capítulo 3 revela Cristo andando na fornalha de fogo com seus servos. O capítulo 4 apresenta Deus removendo Nabucodonosor de seu reino por um período, a fim de que ele pudesse entender que o céu domina. E essa expressão, o céu domina, deve ser entendida como Cristo, o Filho do Homem, recebendo o domínio e o reino, conforme está descrito em Daniel, capítulo 7. O capítulo 5 mostra o fim de Belsazar e a queda de Babilônia. Isso é um prenúncio da derrota de Satanás e da destruição da Babilônia do tempo do fim por Cristo e seus anjos. O capítulo 6 mostra a conspiração contra Daniel, que se assemelha às falsas acusações feitas contra Cristo pelos principais sacerdotes. Além disso, assim como o rei Dario tentou em vão poupar Daniel, Pilatos da mesma forma tentou poupar a Jesus e também não teve sucesso. O capítulo 7 descreve o Messias como filho do homem, recebendo o reino e dominando sobre seu povo. O capítulo 8 mostra Jesus como sacerdote no santuário celestial. O capítulo 9 retrata Cristo como o cordeiro sacrificial, cuja morte reconfirma a aliança de Deus com o seu povo. E, finalmente, os capítulos 10, 11 e 12 apresentam Jesus como Miguel, o comandante-chefe que luta contra as forças do mal. Vemos dessa maneira que o livro de Daniel, em cada capítulo, nos mostra que alguma experiência ou ideia que aponta para Cristo. Desta forma, podemos aprender que, em meio às lutas, provações ou em momentos de felicidade e prosperidade, devemos manter Cristo como o centro da nossa vida. Outra coisa que devemos saber é que o livro do profeta Daniel foi escrito em 2 idiomas, a saber, o hebraico e o aramaico. Os capítulos que foram escritos em aramaico são do capítulo 2 até o capítulo 7. Esses capítulos revelam a seguinte estrutura: visão de Nabucodonosor sobre os 4 reinos, Daniel 2, o livramento dos amigos de Daniel da fornalha, no capítulo 3, juízo sobre Nabucodonosor, capítulo 4, juízo sobre Belsazar, capítulo 5, o livramento de Daniel da cova dos leões, capítulo 6, e a visão de Daniel sobre os 4 reinos, capítulo 7, e Daniel e também Apocalipse usou o princípio da recapitulação ou repetição. Daniel 2 apresenta o esboço padrão da história do mundo desde a época do profeta até o tempo do fim. Depois, o capítulo 7 e 8 e do 10 ao 12 recapitulam o assunto principal de Daniel 2, acrescentando outros detalhes e pontos de vista. Como disse determinado autor, Daniel 2 descreve a restauração do reino e Daniel 7 a restauração do rei. Daniel 8 a restauração do santuário e Daniel 10 a 12 a restauração do povo de Deus. Uma compreensão clara do princípio de recapitulação oferece um controle interpretativo para o estudo das várias cadeias proféticas de Daniel, incluindo a desafiadora profecia de Daniel, capítulo 11. As visões de Daniel são de natureza diferente da maioria das mensagens proféticas do Antigo Testamento. As profecias de Daniel pertencem à categoria de profecias apocalípticas, enquanto a maioria das outras profecias pertencem à categoria de profecias clássicas. Conhecer os gêneros das profecias clássicas e apocalípticas nos beneficia por 3 razões. A primeira é, esses gêneros mostram que Deus usa diferentes abordagens para comunicar a verdade profética. A segunda, esse conhecimento nos ajuda a apreciar mais a beleza e a complexidade da Bíblia. E terceiro, aprendemos também a interpretar as profecias de acordo com o testemunho bíblico e a explicar corretamente a palavra da verdade. Nas profecias apocalípticas, Deus usa principalmente sonhos e visões para transmitir sua mensagem ao profeta. Já na profecia clássica, o profeta recebe a palavra do Senhor, que pode incluir visões. Enquanto na profecia clássica há uma quantidade limitada de simbolismo, principalmente envolvendo simbolismos verdadeiros,
na profecia apocalíptica, Deus mostra símbolos e imagens além do mundo da realidade humana, como animais híbridos ou monstros com asas e chifres. As profecias clássicas dependem da resposta humana no contexto da aliança de Deus com Israel. Já as profecias apocalípticas são incondicionais. Nelas, o Senhor revela a ascensão e a queda dos impérios desde os dias de Daniel até o fim. Essas profecias se baseiam na presciência e soberania de Deus e se cumprirão independentemente das escolhas humanas. Se não tivermos o conhecimento da diferença entre as profecias apocalípticas e clássicas, poderemos interpretá-las de maneira errada, como muitos fazem. Outro conceito importante que precisamos ter em mente ao estudarmos o livro de Daniel é a abordagem historicista das profecias apocalípticas. Para entendermos melhor o historicismo, precisamos compará-lo com visões opostas. E essas visões opostas chamamos de preterismo, futurismo e idealismo. O preterismo tende a ver os eventos proféticos como tendo ocorrido no passado. Já o futurismo afirma que as mesmas profecias ainda aguardam um cumprimento. O idealismo, por sua vez, sustenta que as profecias apocalípticas sejam símbolos de realidades espirituais gerais, sem quaisquer referentes históricos específicos. O historicismo defende que, nas profecias apocalípticas, Deus revela uma sequência histórica ininterrupta desde a época do profeta até o tempo do fim. E essa sequência histórica é medida de acordo com o princípio dia-ano. Por exemplo, as 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 dias, devem ser entendidos como 2.300 anos. Daniel 8:14. E as 70 semanas devem ser entendidas como 490 anos. Daniel 9:24-27. Essa escala de tempo parece correta por algumas razões. Primeiro, se as visões são simbólicas, os tempos dedicados também devem ser. Segundo, visto que os eventos descritos nas visões se desdobram por longos períodos de tempo, e mesmo até o tempo do fim, em alguns casos, os períodos relacionados a essas profecias devem ser interpretados da mesma forma. Terceiro, o princípio dia-ano é confirmado em Daniel. Um exemplo claro é a profecia das 70 semanas que se estendem desde Artaxerxes até a vinda do Messias. Aliás, algumas profecias de tempo abrangem centenas e até milhares de anos. E sendo assim, o historicismo é a abordagem que melhor se harmoniza com o texto bíblico, pois o historicismo vê o cumprimento das profecias de Daniel se estendendo desde o tempo do profeta até o estabelecimento do reino de Deus aqui na terra. O livro do profeta Daniel foi escrito há mais de 2.500 anos e continua sendo relevante para o povo de Deus neste presente século. Se o lermos atentamente, observaremos 3 áreas em que Daniel pode ser importante para nós. Primeiro, Deus continua sendo soberano em nossa vida. Daniel, José e Esther, esses 3 jovens estavam cativos em países estrangeiros e sob o poder esmagador de nações pagãs. Ainda que eles parecessem fracos e abandonados por Deus, o Senhor os fortaleceu e os usou de forma poderosa. E quero dizer a você que Deus continua sendo o mesmo e Ele não nos abandona, mesmo em meio às nossas provações e tentações. Segundo, Deus dirige o curso da história. Em cada capítulo do livro de Daniel, uma mensagem é enfatizada e ela é: Deus está no controle. Às vezes nos sentimos aflitos, confusos e sem propósito neste mundo repleto de pecado e violência. Mas, na palavra de Deus, a cortina é aberta e podemos ver por detrás e acima do poder e dos interesses humanos a força de um ser misericordioso que executa de forma silenciosa e paciente as determinações de sua própria vontade. Terceiro, Deus apresenta um exemplo para seu povo no tempo do fim. A vida de Daniel e seus amigos servem de exemplos para a nossa vida em uma sociedade que defende uma visão de mundo muitas vezes em desacordo com a Bíblia.
Vemos que esses jovens hebreus, quando foram pressionados a transigirem com sua fé, eles permaneceram firmes e fiéis à palavra de Deus. Apesar da condição aparentemente irremediável do nosso mundo, desse mundo que nós estamos vivendo, Deus está no controle. A esperança brilha por meio das páginas do livro do profeta Daniel. Ali, Cristo foi entronizado como supremo comandante e sumo sacerdote no santuário celestial, e à medida que a história humana se desdobra, Deus atua para derrotar o mal e estabelecer seu reino eterno. E eu quero dizer para você, para que você continue confiando nas promessas de Deus. O livro de Daniel nos mostra exatamente como será o fim da história deste mundo. E você e eu precisamos acreditar na palavra de Deus, acreditar na Bíblia e fazer dela a nossa única regra de fé. O nosso mundo está caminhando-se cada vez mais para o seu fim. Deus precisa hoje de homens e mulheres, como Daniel e seus amigos, como Esther, pessoas que estejam apostos para ouvirem a voz de Deus, entregarem-se a Deus e dedicar a sua vida a Ele e levar a mensagem através do testemunho pessoal, através do estudo da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Estaremos juntos aí nesse próximo trimestre, estudando essa lição maravilhosa que tem muito a nos ensinar e nos preparar para os breves acontecimentos que irão ocorrer nesse nosso mundo. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, fique na paz, fique com Deus.